visão sistêmica familiar, ela nos traz essa possibilidade de enxergar como a vida pode ser melhor e mais tranquila, como a leveza da nossa vida pode ser melhor com o relacionamento com os pais estando em dia. E o que é esse relacionamento com os pais? A gente fala tanto dos pais, a gente fala tanto, e é tão importante que a gente entenda que o relacionamento que nós temos com os nossos pais está dentro da gente. Né? É a relação que nós temos interna, não essa relação externa. Porque a relação externa, ela pode ser simples, ela pode ter rusga, ela pode ter alguma briga, pode ter discussão. Começamos agora, tá bom? Boa noite a todos que estão chegando aí. Tamara, seja bem-vinda. Acabamos de começar, tá bom? Então, como que está o relacionamento dos pais dentro? A constelação familiar é uma filosofia de vida, além de ser terapêutica. E por que ela é terapêutica, né? Por ser uma filosofia, a gente consegue ver aonde não está tendo equilíbrio, aonde o equilíbrio não está bem. E onde não há equilíbrio, o dar e o receber, o pertencimento, nada disso vai estar de acordo. Tá? Então, através das constelações, quem entende as constelações, né? Bert Hellinger sempre falou isso, se você entende bem como as constelações funcionam, você não precisa constelar. Porque você consegue olhar para a sua vida e ver que a vida que você está levando, as decisões que você está tendo, as atitudes, elas estão ali, falta de equilíbrio, ou julgamento, tá? E aí a gente consegue entender e se conectar através disso, tá bom? Hoje, apesar de ser quinta-feira, a gente recebe perguntas. Se você tiver perguntas aí com relação à constelação familiar, né, pode colocar, tá? Até acho que eu vou colocar melhor aqui o nosso tema do dia e vou colocar constelação familiar, né? Assim fica fácil para quem está chegando agora entender que nós estamos falando disso, tá bom? Constelação familiar. Vou colocar aqui assim, então, meus pais. Legal? Então, Sina, eu estou aqui falando que a constelação familiar, ela é uma filosofia de vida e ela é muito parecida com a filosofia em si. Porque como a gente filosofa, né, a gente pensa sobre os princípios da vida dentro da filosofia, então a gente fala lá sobre justiça, sobre igualdade, né, essas coisas. Dentro da constelação nós também temos esse pensamento. A gente também reflete e consegue entender por que a vida não flui, por que ela não vai para frente. E em geral, a nossa vida não vai para frente em algum ponto, porque o princípio da nossa vida é nós olharmos da onde nós viemos. E isso, essa semana, então, eu tive essa ideia, né, de falar hoje sobre isso, porque essa semana em especial eu atendi muitas pessoas, a maioria, inclusive, que eu atendi, foi com essa questão. Adultos morando com os pais, tendo problemas de relacionamento com os pais e tendo dificuldade em sair de casa. Tá? E o que acontece? Essa dificuldade em sair de casa está travando a vida dessas pessoas. E aí, como que faz? A pessoa deve tomar a vida dos pais, né? Então eu tenho a minha vida, e agora o que eu faço com essa vida que eu tenho? Quais são as decisões que eu preciso tomar para que a minha vida deslanche? O que eu preciso fazer agora? Porque
eu estou morando com os meus pais, não está dando certo, eu cuido da minha mãe ou eu cuido do meu pai, eu tenho esse olhar generoso, eu tenho esse olhar de amor para com meus pais, e eu me sinto que se eu sair da casa deles, eu vou estar fazendo algo contra eles. Parece que tem uma falta de gratidão se eu deixar os meus pais e se eu sair. Veja, pensem comigo. O que os pais desejam para os filhos? Os pais desejam que os filhos sejam felizes, prósperos e saudáveis. Oi, Gleine, tudo bem? Boa noite. Então, Dani, vamos chegando. Puxa a cadeira aí. Então, muitos de nós nos sentimos culpados em estar saindo da casa dos pais. Como que a vida vai seguir adiante? Como que a vida vai para frente? Né? E se eu não largo dos meus pais, né? Se eu não deixo deles, entende? Então eu preciso me desconectar para que eu possa ter uma vida minha. E quando eu falo isso, muitas pessoas me entendem, brigam, até falam, na hora da consulta principalmente, falam, mas você quer que eu saia da casa dos meus pais, que eu abandone os meus pais? Eu falo, é um pouco isso. Você tem que abandonar um pouco mesmo. Mas eu não quero que você nunca mais fale. Né? E principalmente, quando nós temos em casa, quando nós temos o costume de visitar os pais, quando nós temos o costume de auxiliar, isso não precisa acabar. Né? Isso precisa diminuir. Por quê? Porque você precisa de tempo na sua vida para a sua vida. Se você tiver tempo na sua vida para fazer o que você precisa, então o que você precisa? Primeiro, precisa trabalhar. Você precisa ter o seu tempo para desenvolver o seu trabalho. Não importa o que você faça, mas você precisa disso. Então, se você tem o seu tempo para conseguir desenvolver, ótimo. E aí você precisa ter o seu lazer, você precisa ter o seu tempo livre, você precisa ter tempo para você chegar na sua casa, fazer as suas coisas, né? Aí você chega na sua casa, você precisa organizar a sua casa. Então a vida é muito mais do que, né, a gente só ir lá e trabalhar e voltar para casa. Então, a maioria de vocês sabem disso. Mas a questão é que foram tantas pessoas que me procuraram e que o fundo do problema delas, a questão não era essa, né? A constelação, ela mostra pra gente o que eu preciso olhar primeiro. Então, às vezes as pessoas vêm com um tema dizendo assim, ó, meu relacionamento não tá dando certo, eu preciso melhorar o meu relacionamento, e aí quando a gente vai ver, né, quando nós estamos vendo, ela está lá dentro da casa dos pais. Como vai dar certo uma vida com um namorado se eu me encontro ainda na casa dos meus pais? Né? Não tem como. Como que eu quero ter, principalmente as mulheres, né? Que tem muito mais mulher aqui. Como que você, mulher, quer encontrar alguém para a tua vida se você não tem vida? Se você, na verdade, está ainda ligado, ou homem ou a mulher, vocês estão ligados ao pai e à mãe com um cordão umbilical. E às vezes você está ligado com um cordão umbilical lá, e eles estão com outro cordão umbilical em você. Por quê? Existe uma dependência tua, da tua vida, com eles. Se não for financeira, é emocional. Tá? Existe. Porque você ainda está na casa dos pais, então existe. E deles também. Porque se aquele cordão umbilical está ligado ali, ou eles precisam de você emocionalmente, ou eles precisam para saciar um vitimismo emocional também, né? Aonde eles vão falar para você, ai, ninguém me escuta, olha como foi hoje o dia, olha o que aconteceu comigo, minha filha,
Olha como eu sofro. Se isso vocês escutam, vocês precisam tomar uma decisão logo, tá? Até minha filha pede para voltarmos. Isso aí. É isso aí. Todo mundo, as crianças sentem, né? Então, é muito importante que a gente perceba, né? E é muito importante, se você tem vontade de olhar para a sua vida, procurar as constelações, procurar uma terapia, né? E olhar para você. Então, entender o que é a vida, entender o que é a independência, entender que não faz mal nenhum, pelo contrário, faz bem nos desconectarmos um pouco dos nossos pais. Isso é importante, tá? É importante para o crescimento pessoal. E veja, se o seu pai ou a sua mãe são idosos, doentes, eles precisam de você. Essa é uma outra história, tá? Essa é uma outra questão. O que eu estou falando aqui são os pais saudáveis que têm os filhos em casa, que têm os filhos grandes em casa, ok? Então, eu estou vendo que tá entrando bastante gente. Se vocês tiverem perguntas para fazer, tá? Fiquem à vontade, no momento oportuno eu já respondo. Se não, no decorrer a gente vai vendo e vai respondendo, ok? Então, nós precisamos olhar para a vida e entender algumas questões. A constelação, muitas pessoas querem saber como funciona, como é. Antes de mais nada, antes de ser antes da gente olhar através do campo, antes da gente sentir através do campo, a gente olha a nossa vida em cima de uma teoria, em cima de 3 leis sistêmicas. Essas leis são pertencimento, ordem e compensação. Então, para que a gente entenda muito do porquê, às vezes eu estou repetindo algo, né? Eu estou vendo uma série que eu assisti o filme na minha infância, Karate Kid, né? Muita gente deve ter visto, e do Sr. Miyagi lá, né? Então, o Karate Kid lá de antigamente saiu agora no Netflix uma série. Estava vendo com meu filho hoje e a gente vai assistir. E a gente viu um pedacinho e é muito sistêmico. É muito sistêmico. Mostrando as repetições através do filho, através do amigo, através da esposa, sabe? Então é bem interessante quando você entende mais ou menos como funciona a constelação, que você percebe quanto você julga, o quanto aquilo repete na tua vida de novo. E o que você precisa mudar na vida, você vai ver repetindo na tua vida. Então, às vezes, você está aí dentro da casa dos pais, né? Que é onde que a gente está falando, está dentro da casa dos pais, e você percebe assim, poxa, o meu pai já não tem mais um relacionamento com a minha mãe, eles estão aqui dentro de casa separados, eu estou aqui cuidando da minha mãe, mas ninguém é doente, né? Mas eu cuido dela emocionalmente aqui, tem aquele negócio, e eu excluo um pouquinho meu pai, porque meu pai não gosta muito de participar da vida em família, nunca gostou. E aí agora você arruma um namorado que quer ficar em casa. Mas você não quer ficar. Você é baladeira. E ele não. E aí você começa a perceber o quanto esse cara que você está junto é parecido com o pai. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Chegando. Quiserem fazer perguntas, manda brasa. Então, muito da nossa vida, a gente começa a perceber essas repetições. E daí, existe aquela pergunta durante o atendimento, por que esse cara veio parar na minha vida?
Então, essas repetições que acontecem na vida através da constelação, a gente começa a perceber que são exatamente pontos que eu preciso olhar. Então, você começa a entender, por isso que os atendimentos são importantes e por isso que às vezes eu coloco mais de um atendimento, né? Coloco mais de um atendimento porque você precisa interiorizar todo o conhecimento para você poder entender como que você faz agora no teu dia a dia. Então você percebe que tem uma coisa acontecendo, uma repetição acontecendo, qual a atitude que você tem que tomar? Quem está sendo excluído? Porque a gente fala muito isso na constelação. Tudo que eu excluo é o que mais me persegue. A gente não fala muito isso? Então, quando eu excluo, né, a constelação fala, tudo que eu julgo é o que mais me submete. Tá? Então, a gente na nossa língua popular, a gente fala, tudo que eu excluo é o que mais me persegue. A gente já sabe dessa lei. Essa lei já está implícita no nosso dia a dia. Então eu preciso olhar para quem está sendo excluído. E nesse caso, é o pai que foi excluído. Porque a cliente, ela percebe que o namorado está repetindo a mesma coisa que o pai. Então, ela tem, na verdade, ali com a mãe dela uma ligação forte, tá? Ela tá fazendo o mesmo que a mãe e o namorado está fazendo o mesmo que o pai. Então, existe um rompimento ali. Tem um rompimento dessa mulher com os pais dela. Então, ela olha para a mãe e olha para o pai. Ela precisa entender. E como que funciona esse negócio de eu preciso interiorizar os meus pais, eu preciso olhar para os meus pais? Como é isso? Então, a nossa vida, ela é individual. A nossa vida, apesar dela funcionar melhor em grupo, tá? Tudo na natureza funciona melhor em grupo. Tudo na natureza se encontra e melhora. Então, por exemplo, uma molécula de hidrogênio, ela se une com outra de hidrogênio e uma de oxigênio, água. Né? Então, as moléculas, elas vão acabar formando, elas vão se formando, até que de molécula vai se formando célula, depois de célula tecidos, órgãos, e daí tem um ser. Né? E tudo isso a gente vê formando através do conjunto de coisas. Então, essa união a gente vê que é muito importante, mas a individualidade da vida, ela é extremamente necessária. Tá? A individualidade, o ser. Porque só quando você consegue ser, você consegue se unir e melhorar a sua vida. Então, se você está lá dentro da sua casa e está tendo o problema com os pais, você tem que se voltar para você e ver o porquê que isso está acontecendo. Ok? Essa cliente que procurou, e ela queria outra coisa completamente diferente. Ela queria saber do relacionamento, ela queria saber da casa dela, como que ela fazia, né? E ela nunca imaginou que essas coisas pudessem estar acontecendo dentro da casa dela, com ela, e agora ela se vê numa necessidade grande de sair da casa, mas ela não tem forças para sair. Como que eu vou abandonar a minha mãe? Então, se alguém tem essa experiência, se quiser falar aqui, né, como eu devo sair? Como eu faço? Nos atendimentos, a gente precisa olhar para isso, para que as pessoas tenham força individual para olhar para a sua própria vida. É muito importante olhar para a própria vida, para que você consiga se desvencilhar disso. A nossa sociedade, onde a gente mora, e as coisas que a gente vem vivendo agora,
está tendo uma mudança muito grande. Porque quando a gente olha para os nossos pais, os pais em geral, eles tiveram, na verdade, os filhos por uma necessidade de emocional. Então, os nossos avós, né, tiveram filhos para ter família. Eles não tinham família. Alguns tinham, né? Alguns vieram da guerra, então a mentalidade da família era muito importante. Quem veio da guerra tem a mentalidade de trabalho. Precisava trabalhar. Tiveram filhos para conseguir ter a família deles aqui, fora de lá, porque aqui eles eram sozinhos. Aí os nossos avós tiveram os filhos para ajudar no trabalho, né? Pode ver, muitos agricultores têm filho e muitos filhos para ir ajudando. Os nossos pais, eles não conseguiram ter um emocional muito bom, porque os nossos avós não eram muito de emoção. Eram mais de vai trabalhar, e batia bastante, educava com rigidez. Aí os nossos pais agora tiveram filhos, e esses filhos vieram para suprir um emocional. Então, nós somos filhos, né, para suprir uma emoção. E a gente tem que cuidar. Porque se nós entrarmos nesse emocional, para dar suporte emocional, quem seremos nós? Quem seremos nós? Então, a gente fica na barra da saia, né, com dó, com pena. E se nós não sairmos dali, quem precisa do nosso emocional não consegue voar e nós também não conseguimos voar. Seguir o mesmo caminho. Nós temos todas as chances do mundo de nós conseguirmos ainda seguir a nossa vida e educar os nossos filhos. Todos temos. Tá? A gente tem que começar a fazer. Por isso que eu falo assim, as constelações, elas trazem muito mais do que simplesmente um movimento num campo sistêmico. Elas trazem para a gente um conhecimento necessário para que a gente consiga ser a gente mesmo. Para que a gente se perceba no mundo e tome as rédeas da vida com responsabilidade. Então, é onde a gente diz assim, eu errei, eu fiz, eu conserto. E a gente vem, na verdade, de um pensamento assim, não fui eu não sei, culpa é dele, ele é o culpado. A gente aponta. Então, as constelações, elas mostram muito isso, tá? E porque é uma necessidade que nós temos como seres humanos. O ser humano que não se desconecta dos pais para ter a sua própria família, ele não cresce. E nós precisamos termos maturidade para crescer, tá? Na primeira noite após a saída da casa dos meus pais, eu até chorei. Não, normal, né, gente? Tudo bem, nós amamos os nossos pais, eles nos amam, né? Tá tudo bem. Emoção, todos nós temos. E a gente tem que colocar para fora essa emoção. Deu vontade de chorar, vai ter saudade, tá tudo certo, tá? Tem que ter muita sinceridade consigo mesmo para conseguir mudar a situação. É isso. É isso. E nós precisamos ter um entendimento. Nós precisamos ter um entendimento. E a primeira coisa que as constelações nos trazem é uma frase que fala assim: honrar pai e mãe. Nós precisamos honrar os nossos pais porque esse é o lugar da onde nós viemos. Quando nos atendimentos a gente olha para isso, a gente consegue olhar profundamente para isso, nós conseguimos perceber e nos desvencilhar de amarras que nós temos. Por quê? Porque honrar pai e mãe não é você servir os seus pais para o resto da vida. É você passar a entender
qual é o papel deles e qual é o seu papel na vida de um para o outro. Olha que injusto que seria. Olha que injusto. Nós entramos no mundo e a gente começa a crescer e aí, de repente, a gente tem um pedido dos pais para que a gente não case e more com eles para ajudar eles. Não é injusto? Como que fica a vida? Como fica a vida? Não vai ter vida? Nasceu para cuidar dos pais. Daí os pais vão morrer, porque todos os nossos pais vão. Né? Todos nós vamos morrer. Mas e daí, quando os pais morrem, que a gente tem lá, sei lá, 50, 60 anos, 70, e aí os pais vão morrer e a gente vai olhar para a vida e falar assim, e agora? O que eu faço? Porque até agora eu cuidava dos meus pais. Agora eu não vou poder casar, não vou poder ter filho, porque a vida passou. Entende? Então nós podemos ter a nossa vida e repartir essa vida, né, com os pais. A gente pode ter lá a nossa vida, os pais têm a vida deles, e a gente se conversa, se visita. Né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordada. Tá. Nossa, minha tatuagem honra pai e mãe. Então, você fez uma tatuagem, olha como isso é forte. Né? E aí, você honra? Ou você só escreveu? Minha avó, quando eu tinha 18, disse que estava na hora de eu casar. Fui casar com 30, mas saí de casa com 26. Ótimo, é isso aí. É isso aí, Tamara. Então a gente precisa, na verdade, dar o passo. A gente precisa dar o passo. O que a gente não pode fazer é deixar que as outras pessoas controlem a nossa vida. Porque se eu entregar a minha vida para que outra pessoa decida por mim, quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu não sou nada. As pessoas outras que decidiram, né? Isso aí. Então, as nossas escolhas devem ser feitas por nós e os nossos erros devem ser admitidos também. Então, eu decido, mas quando eu erro, eu mesmo escolho contar, eu mesmo escolho consertar, eu mesmo escolho ir atrás. Depois que a gente percebe essa honra dos pais, né, a gente consegue entender que os pais e nós, né, e todos nós, não somos perfeitos. E que todos nós vamos errar. Todos nós vamos voltar atrás nos nossos erros, nós vamos ter que fazer de novo, talvez a gente se separe, talvez a gente case, separe de novo. Então, a vida é isso. E a vida já nos julga muito. Sociedade julga, a gente se julga, né? Aí você cria o filho para que o filho te julgue também. E eu falo isso para cada um de vocês, não para olhar para o filho, para você como filho olhar para você. Porque aqui a gente assume, né? A gente não quer passar bola. Ah, é verdade, estou assistindo essa live aqui e o meu filho tem razão, meu filho faz muito isso. Não, é você que faz. Então, essa live é para você. Para você que está assistindo, olhar para as tuas atitudes perante os seus pais e falar, será que eu estou passando do limite? Será que o meu pai bebe, bate na minha mãe, eu não posso fazer nada? A tua mãe faz alguma coisa? Ela te pediu alguma coisa? Então talvez você não deva fazer nada. Se a tua mãe pedir ajuda, chamar a polícia, fazer algo, bom, aí é outra história. Mas se ela está com ele há 30 anos e ela não fez, vai cuidar você da vida. Olha para a sua vida. Veja como que está a sua vida.
Porque senão daqui a pouco você também está arrumando alguém que talvez não bebe, mas viaja, chega tarde, briga com você, é igual. E aí você olha e fala, puxa vida, fugi de casa para casar e casei com meu pai, igual, né? Vamos ver aqui que a Miele perguntou, e quando o pai ou mãe necessitam de cuidados especiais, é outra história. Acabamos deixando nossa vida de lado para cuidar. Isso é errado? Veja, Miele, não é errado, né? Porque agora é outra história. Mas de repente você tem irmãos, né? Você tem irmãos. E aí, o correto, todos os irmãos se reúnem. Se alguém pode doar o tempo, doa. Se não, contrata alguém, todo mundo racha, né? Então vocês vão ajudar a cuidar da mãe. Talvez um fica segunda, o outro terça, contrata alguém para ficar 2, 3 dias à noite. Então, o cuidado dos pais que têm necessidades especiais deve ser feito. Mas isso não quer dizer também que seja pessoalmente, tá? Moro desde os 11 anos com meu pai e sinto que faço o papel de esposa. Estou tentando mudar. Nós me preocupo muito com ele, se ele tem comida, se a roupa dele tá limpa, e o teu pai deve ser um cara super forte, tranquilo e tal. Eu vou te contar uma coisa. Teu pai não vai passar fome. Ele pode comer ovo, arroz ou ovo e pão durante 6 meses, porque ele é homem, né? E nós homens, nós conseguimos comer ovo com pão o resto da vida, né? Se a gente não quiser. E a gente consegue, inclusive, comer no mesmo prato sem lavar durante 1 mês, tá bom? A roupa, enquanto não for pra gente sair com uma mulher, a gente usa a mesma, não tem problema, tá? Agora, quando for sair com uma mulher, a gente até dá uma ajeitada na casa, a gente até lava a roupa, a gente passa um perfuminho, toma um banho, corta a unha, até lembra de cortar a unha. Então não se preocupe com o seu pai. O seu pai é adulto, Roberta. É isso que você tem que ter na sua mente. Meu pai é adulto, ele se vira sozinho, ele consegue fazer tudo e não tem problema. Tá? Te garanto, te garanto. Eu não te garanto que ele vai lavar a louça todo dia. Eu até acho que ele vai levar assim, semana sim, semana não, outra semana não de novo, tá? Mas, fica tranquila, não vai fazer mal nenhum, tá? Fui educada para ser dona de casa e a vida inteira nunca me identifiquei com isso. Sempre fui aventureira, de espírito livre, mas deixei os outros fazerem. Bom, você está aqui, você está me falando isso, né? Andra, você tem total capacidade de pegar o seu sonho agora e ir atrás, né? Faça, tá tudo certo. Minha mãe não suporta a ideia de eu casar e ter filhos. Olha, eu atendi bem isso. Pois o casamento dela não foi bem sucedido e diz que não quer isso para mim. Thaís, é isso aí. Thaís, Thaís, tudo bem? Agora que eu vi. Isso, Thaís. Então é uma coisa assim. Qual é o interessante da gente olhar, né? E bacana você falar, muito obrigado, tá, Thaís? Geralmente as pessoas têm vergonha, não falam, né? E as mães não fazem isso porque elas têm raiva da gente. Meu casamento não deu certo, ela também não vai casar. Não é isso, tá? As mães, elas falam por amor. As mães querem cuidar dos filhos até o dia que o filho morrer, se elas pudessem, né? Se elas pudessem. Então, por isso que eu falo, o filho tem que dar uma fugida para não ficar debaixo da saia, debaixo da asa da mãe. Porque é o seguinte, gente, vocês são águias, pronta para voar, pronta para escolher onde você quer morar, pronta para escolher o que você quer trabalhar, se você quer mudar de trabalho, se você encontrou alguém que você ama, que você vai se mudar, não sei, você quer estudar uma coisa diferente, qualquer coisa da vida, você precisa ter a sua vida no seu controle.
Então, é bacana quando você está construindo isso e desenvolvendo, e às vezes isso chega tarde para a gente, tá? Às vezes chega tarde. Às vezes a gente vai se perceber um ser humano independente, que não precisa de um namorado, de ninguém, sabe? E quando você percebe isso, é uma das melhores coisas do mundo. Porque agora, você livre, você fala assim, ótimo, agora eu quero encontrar alguém para mim. Agora eu tô bem. Saí daquele emocional que estava segurando, agora eu tô tendo uma vida, tá gostoso, eu sou livre, e você consegue dar o seu passo, né? Você consegue dar o seu passo. Então é muito importante. Alice, mas é normal ver uma pessoa sofrer assim? Eu não vi se escreveu alguma coisa antes, Alice, não vi. Sofrer como, Alice? A gente, de repente, na casa dos pais, é isso que você está falando? Credo, obrigada. Vamos ver aqui, ó. Essa independência gera, olha aqui o que a Ju está falando. Oi, Ju. Essa independência gera uma ofensa no relacionamento com a mãe a princípio, né? Olha, pode gerar essa ofensa, né? Mas gera, na verdade, um medo, tá? Gera um medo. Por quê? Porque a mãe sofreu e agora ela vê a princesinha dela indo para um relacionamento. E ela pensa assim, eu não quero que a minha filha sofra como eu sofri. Então, no inconsciente, tem uma parte, no consciente tem outra, que fala assim, bom, eu sofri, não quero que ela sofra. Então ela pode namorar, mas se ela casar, ela vai encontrar um cara igual eu encontrei. É como se ela realmente quisesse salvar a filha de algo ruim. E não passa pela cabeça dela que a filha pode encontrar um cara legal. Porque o que ela vê acontecendo? Ela não vê a filha no quarto com o namorado, jantando com o namorado, não vê viajando com o namorado, ela só vê a filha chorando quando briga, né? Por isso que é interessante. É uma proteção, é isso aí. Por isso que a gente tem que olhar para a mãe e para o pai e enxergar eles que eles querem nos ajudar. Mas às vezes eles não sabem o que eles estão fazendo. A experiência que eles tiveram não deu certo, né? Então, essa experiência não deu certo, então não vai dar certo para ninguém, tá? E não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu ver aqui, eu ia falar mais uma coisa disso. Olha só. As pessoas vê a briga é ao vivo, né? Mas as desculpas são privadas, né? A briga é em público, mas as desculpas são privadas. Então a gente pede desculpas e se acerta dentro do quarto. Só que as reclamações são feitas lá fora. Então as pessoas da nossa família, elas veem a gente sofrendo, mas elas não veem as desculpas. Elas não veem os acordos. Então isso não ajuda, né? Isso não ajuda. Piora, né? Porque daí a mãe vem com as crenças dela e daí acaba sendo assim. E quando não tenho uma boa relação com os pais, fui criada só pela minha mãe e ela vivia dizendo que filho nenhum ia governar ela. Ela vivia a vida dela, mas me deixava de lado e ainda tenho mágoas. Olha só, Deza, que interessante. Nós falamos muito disso no começo e eu conversei muito no começo da live, porque as constelações elas vão trazer para você uma coisa tão importante que você vai começar a entender por que as atitudes dos pais devem ser só deles.
Nos atendimentos, a gente consegue mostrar mais profundamente como conseguir se desconectar disso. E a primeira coisa é entrar na sua mente o porquê. É você entender isso. Então, quando a gente entende conscientemente por que a vida dos pais é algo assim, a vida dos pais e a minha vida. Eu falei no início que nós somos indivíduos e nós precisamos ter a nossa vida. Imagina, eu vou falar de novo isso que eu falei desde agora há pouco, eu vou repetir para você isso, tá? Imagina assim, o mundo já nos julga, o mundo nos julga, a sociedade nos julga, existem regras para tudo, né? Se eu não for assim, se eu não vestir isso, se o meu garfo não ficar assim, eu quero dizer tal coisa, né? Se eu for de meia branca e sapato preto, né? Isso não pode. Então, tudo isso, mulher separada, né? Não pode separar, não pode não sei o que, enfim. Tudo já é um peso. Por que o filho vai querer julgar? Por que o filho não olha e fala, bom, minha mãe foi assim, mas a vida dela é essa, né? Então, essa compreensão de como as coisas são na vida dos pais, são na vida dos filhos, é importante, tá? Opa. Essa é muito importante. Olha, Ju aí. Constelação é show. Gostou, né, Ju? Que bom, obrigado, viu? A Ju é uma grande amiga aí, lá do Canadá. Veio brilhantar um pouco mais aí. As pessoas idosas têm mesmo esse pensamento de não ser governado e tal. Não é o idoso, né? Talvez o idoso tenha também, de um modo geral, talvez tenha isso, né? Mas o idoso que tem isso, ele foi independente na vida, tá? O idoso que não foi dependente, ele tem essa coisa de independência. Agora, o ser humano que viveu na barra e na dependência de alguém, ele talvez nem viva tanto assim. Talvez nem tenha uma velhice tão longa. Porque ele tem uma necessidade de ter alguém, de reclamar para alguém. Quem é emocionalmente dependente é uma vítima. E ele precisa falar. Essa pessoa necessita falar. Olha que isso não acontece, nada dá certo para mim, isso e isso e aquilo, entende? E o medo de não se sentir útil, de estar no controle. Isso, muita gente, mas quem é assim? Quem é assim? Quem é independente, Andra? Entende? Quem é independente quer ter o controle, mesmo depois de mais velho. Não pode dirigir, o cara fica louco de não poder dirigir, né? Então ele quer dirigir, aí bate carro, rala, e ele fala, o carro é meu, o dinheiro é meu, deixa que eu arrumo, e a culpa não foi minha, aquele poste que atravessou a rua, né? Então, mas a gente precisa entender que essa independência, ela é muito importante, principalmente para os dias de hoje, principalmente para esse momento da tua vida agora. Porque se a gente está aqui querendo dar um passo a mais na vida, a gente precisa pegar a rédea da vida na mão, tá? E quando a gente pega a rédea da vida na mão, aí as coisas funcionam como a gente quer. Se não está funcionando como você quer ainda, é porque você está tentando. Você está indo para um lado, você está indo para o outro, tá? Parece o meu pai. Aquele poste atravessou na rua aí, né? Tá. Pessoal, olha só o nosso amigo Osmar Bonamigo aí. Aí, tio Mai, obrigado pela audiência. Então nós precisamos, e cada um que está aqui essa noite, está buscando, está tendo consciência disso. As constelações e os atendimentos, eles são mais profundos. E no atendimento, você consegue perceber e tomar a rédea de uma forma
que você vai falar assim, é assim que eu tenho que fazer com meu pai. Você vai aprender o passo a passo. Ah, é assim que eu tenho que fazer com a minha mãe. Tá? Para que você possa, na verdade, tomar conta da sua vida sem culpa. Tá? Sem culpa. Ó a Cristine aí. Chegou tarde hoje de novo, Cristine. Então, nós precisamos ter responsabilidade e nós precisamos olhar para os nossos pais. Tá? É uma coisa que anda em conjunto. Eu costumo muito perguntar para as pessoas, né? Quem é você? Quem é você? E a gente é da onde a gente veio. E nós viemos dos nossos pais. Os nossos pais, se a gente quiser olhar de uma forma bem mística até, a gente pode olhar, né? A vida é uma coisa mística. A vida é mística. Então, o portal de entrada para esse planeta é a nossa mãe. Não tem como entrar nesse planeta se não for através da mãe. Claro, tem os ETs, mas, né, vamos falar ser humano. Então, né, uma brincadeira, mas não tem outro jeito. E esse casal que nos colocou aqui não teria como sermos nós se não tivesse sido eles. Então, é só através dos pais que a gente consegue estar aqui, tá? Tô com medo de constelação. Que nada. Eu protelei minha constelação por 2 anos. Meu medo de olhar para minha família e para mim, quando fiz, me arrependo por não ter feito antes. Legal, me arrependi. E é bem isso, Ju. É bem isso. Porque, na verdade, e eu vou dizer uma outra coisa. O Bert Hellinger sempre falava, né? Se você entende de constelação, se você sabe da teoria, você não precisa constelar. Né? Então, os atendimentos, principalmente os atendimentos que eu faço, eu gosto de ensinar o meu cliente a ele andar pelas leis da constelação, para ensinar teu olho clínico, para perceber o movimento, para saber, poxa, eu estou dando demais nessa relação, poxa, o meu marido, ele está me falando tal coisa, mas o que ele quer dizer de verdade com aquilo? Porque, na verdade, o que é óbvio quase nunca é o que a gente tem que resolver. É o que está por trás. Então tem gente que tem raiva da mãe quando a mãe fala assim, eu não quero que você case, eu não quero que você saia de casa, quero que você namore e fique aqui, porque o meu casamento não deu certo. Muitas pessoas pensam, minha mãe tem raiva de mim, minha mãe não gosta de mim. Como que eu posso aceitar uma mãe que fala isso? Se você olhar e perceber que ela quer te salvar. Que na cabeça dela é só um relacionamento que não deu certo na vida dela. Entende? Por isso ela quer fazer isso agora. Ok? Então isso é muito importante. É muito importante. Travou o vídeo. E agora, voltou? O pessoal falou que travou aí. Por favor, se alguém puder só dizer como é que está o vídeo. Está travado? Não está travado? Podemos dizer que a constelação... Tá bom, beleza. Podemos dizer que a constelação é uma lei natural das coisas e do comportamento, assim como a física, toda ação tem uma reação. Amor, perdão é a base. Esse cara é o meu mestre. Sigam esse cara. Ele é o meu mestre. É bem isso, Osmar. Na verdade, a gente até compara, né? E eu sei que você me segue nas lives aí, tá sempre com a gente. Então, as constelações, elas são como a física, né? Elas não foram inventadas. Elas foram descobertas, essas leis. É uma lei natural. É uma lei de que a gente sabe do que a gente vai fazer, pode ter uma reação. Então, é igual a lei da gravidade. Newton não inventou a gravidade. Ele descobriu, né? Ele mostrou para a gente como funciona. E as leis da constelação é assim também. Então, elas foram descobertas.
E o Bert Hellinger, na verdade, ele compilou tudo isso. Porque nessa época muita gente estava olhando e percebendo. Eu gosto de falar, até tem um psicólogo, Leopold Zonde. Então, enquanto Freud dizia que nós tínhamos o inconsciente individual, Jung falava do inconsciente coletivo, Zonde falava do inconsciente familiar, tá? Nossa, eu pensei a vida toda. É isso. Ele fala, voltou, né? E fala do inconsciente familiar. E esse inconsciente familiar que Zonde já trazia pra gente é o que Bert Hellinger fala. Só que, na verdade, o que o Zonde trazia não tinham as leis, não tinham esse detalhe, não tinha esse olhar profundo. Ele apenas dizia que, através do inconsciente familiar, nós repetimos as coisas. E o Bert fala o seguinte, né? Que é o honrar pai e mãe, é o equilíbrio das relações. E ele traz relações porque a vida são relações. Você se relaciona com todas as pessoas. Tudo que você tem na vida são relacionamentos, é com cliente, com pai, com chefe, com vizinho, namorado, amigos. Então, as relações devem estar equilibradas, tá bom? Muito nós usamos também as crenças limitantes da nossa vida. Para quem gosta de crença, eu tenho lá no meu Instagram, você vai encontrar no Instagram, eu vou pedir para colocar aqui no Stories também, eu tenho um e-book sobre crenças limitantes. É baratinho, menos de R$20, você pode dar uma olhada nele, é incrível, tem exercícios e tem passo a passo para vocês olharem e aprenderem um pouco mais sobre crenças, tá bom? O meu nome é Leonardo Manfroy, eu estou aqui toda quinta-feira às 21 horas e domingo às 20 horas. Quero agradecer a presença de cada um, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado a todos, olha aí. A Glene já comprou, né, Glene? E viu. Muito bom. A Cristiane está perguntando também se fica gravado. Fica gravado. Vou deixar gravado aqui no Mente Quântica. Tá joia? Um beijo no coração de todos. Gratidão. Até a próxima, pessoal.